Venho falar hoje sobre o processo de impugnação das decisões judiciais. Para melhor compreender o conceito de impugnação, é necessário ter em mente que se trata de uma oposição contrária ao que foi decidido. Se você é estudante ou profissional do direito, sabe que a impugnação se trata de um ato comum e muito importante durante o processo judicial, que faz parte da rotina jurídica do profissional, tanto quanto do estudante. Portanto, entender os detalhes é essencial para uma boa representação do seu cliente. É necessário ter em mente que a forma de impugnar é apresentar uma oposição a uma decisão proferida no processo, durante o curso do processo. O recurso de impugnar tem sua principal característica a voluntariedade, ou seja, caso tenha dado uma decisão proferida durante o processo, durante o curso judicial, se a parte prejudicada por uma decisão judicial, ela tem o ônus de recorrer, mas lembrando que ela não tem obrigatoriedade. Caso a parte deixe de recorrer e aceite a decisão, por mais que não tenha atingido seu objetivo, ocorrerá a preclusão, ou seja, supera-se uma fase processual ou forma-se coisa julgada. O ato de impugnação pode ser utilizado de várias formas, das quais veremos a seguir. Quanto às espécies e classificação dos recursos, o artigo 994 do CPC descreve as seguintes espécies de recursos. São cabíveis os seguintes recursos: a apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos e declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial extraordinário e os embargos de divergência. Os recursos podem ser classificados tendo em vista os seguintes aspectos. Quanto à extensão da matéria impugnada, podendo ser parcial ou total. Total, quando é impugnado todos os capítulos da decisão. Já parcial, ataca apenas uma parte da matéria objeto da decisão. Quanto à autonomia, o recurso pode ser principal ou adesivo. Principal, quando é interposto independente da conduta da parte contrária. Já o recurso adesivo é uma modalidade de interposição de um recurso subordinado a outro recurso, já interposto no processo. Quanto à matéria apreciada, os recursos podem ser comuns ou especiais. Os recursos considerados como comuns têm por objeto as questões e provas suscitadas e debatidas no curso da relação processual. Já os recursos especiais, também conhecidos como excepcionais, têm como objetivo a proteção do direito objetivo e a uniformidade da aplicação desse direito, sendo classificados em duas modalidades. O recurso especial propriamente dito, que visa a uniformização do direito infraconstitucional, e o recurso extraordinário, que tem como objetivo a uniformização do direito constitucional. Os recursos ainda podem ser classificados conforme a extensão da fundamentação. A fundamentação livre ou simples é aquela em que a causa de pedido recursal não sofre limitação legal. Já a fundamentação vinculada é identificada quando a legislação estabelece quais questões podem ser debatidas na via recursal. O grau de direito social, apesar de afirmarem ser um direito fundamental, não está regularmente expresso na Constituição Federal de 1988. Ele está implícito no artigo 5º, no inciso 55. Ele é um princípio que garante a todos os cidadãos jurisdicionais a reanálise do seu processo e o reexame da decisão judiciária. Geralmente é por uma instância superior. A primeira instância é determinada por um juiz singular, onde estão os juízes os quais julgam as causas comuns, e a segunda instância normalmente vai ser proferida por 3 magistrados, chamada acórdão. A sua aplicação é limitada, ou seja, permite ao legislador restringir o cabimento dos recursos. O duplo grau de jurisdição é a garantia ao acusado de obter uma nova decisão judicial dentro do seu mesmo processo. Segundo o princípio da taxatividade, são recursos somente aqueles designados por leis federais. De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal de 88, é de competência privativa da União legislar sobre essa matéria. Sendo assim, não é permitida a criação destes pelos tribunais brasileiros. Vale lembrar também que o rol previsto ali não é exaustivo, existindo outros recursos previstos em leis extravagantes, como, por exemplo, no âmbito dos juizados especiais, com a Lei nº 9.099 de 2015, e também nos juizados especiais federais, com a Lei nº 10.259 de 2011.
Segundo o princípio da singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade, cada decisão comporta uma única espécie de recurso. De regra, não se admite a divisão do ato judicial para efeitos de recorribilidade, devendo-se ter em mente, para aferir o recurso cabível, o conteúdo mais abrangente da decisão no sentido finalístico. Uma exceção que se poderia invocar a esse princípio seria a previsão contemplada no artigo 1031 do CPC, de interposição simultânea de recursos, extraordinária e especial. Nessa hipótese, a infringência ao princípio é apenas aparente, uma vez que cada um dos recursos se refere a uma parte do capítulo ou da decisão recorrida. O recurso extraordinário relaciona-se à matéria constitucional, o recurso especial à matéria infraconstitucional. O que o princípio da singularidade veda, na verdade, é a interposição simultânea de dois ou mais recursos contra a mesma parte ou capítulo da decisão. Outra exceção ao princípio da singularidade pode ser observada no mandado de segurança, de competência originária de tribunal de segundo grau, cuja a segurança foi apenas parcialmente deferida. Observa-se também que na eventualidade de se opor em embargos da declaração em face da sentença ou acórdão, contra o qual posteriormente vai se recorrer, também não há a infringência do princípio da singularidade. Por fim, cabe mencionar um julgamento do STJ que envolveu o princípio da singularidade. Seguindo a Corte, desde que seja respeitada a adequação formal, o princípio da singularidade não veda a interposição de um único recurso para se impugnar mais de uma decisão. Em decorrência do princípio da singularidade, a impugnação do ato judicial deve ser realizada por meio do recurso adequado, sob pena de inadmissão da via recursal utilizada, por falta de um dos requisitos. O princípio da fungibilidade é aquele que prevê a aceitação de um recurso quando o correto seria outro, desde que haja dúvida na doutrina ou jurisprudência sobre qual seria o correto a ser utilizado. Ele não é aplicado quando houver um erro grosseiro na escolha do recurso. O objetivo é não prejudicar a parte recorrente por improbidades do ordenamento jurídico. A aplicação depende da presença de 3 requisitos: a inexistência de erro grosseiro, dúvida razoável quanto ao recurso cabível e observância do prazo legal destinado ao recurso apropriado. E essa é a possibilidade de conversão de troca de um recurso por outro, que é a fungibilidade, não contemplada expressamente no CPC de 73, mas que ganha força do Código vigente. O artigo 1024, por exemplo, ele prevê a possibilidade de recebimento e de processamento de embargos e declaração, como agravo interno, em entendimento que já era contemplado na jurisprudência. Com o atual Código do Processo Civil, excetuado os embargos de declaração, o prazo para a interposição dos demais recursos, com a apelação, será de 15 dias. Sem má-fé da parte, ela não pode ser prejudicada por dúvida razoável sobre a natureza e o prazo do recurso. O juízo criminal, ao aplicar uma multa condenatória à empresa responsável pelo fornecimento de dados decorrentes da quebra de sigilo, determina em inquérito policial e estabelece com ele uma relação jurídica de natureza civil, seja porque o responsável pelo cumprimento da ordem judicial não é parte do processo criminal, seja por uma aplicação de multa referente ao eventual descumprimento e retardamento do adimplemento. E ela tem amparo no artigo 475-J do Código de Processo Civil. A existência, ademais, de dúvidas sobre a natureza civil ou criminal da matéria a justificar a aplicação do princípio de boa-fé processual é reforçado no Código de Processo Civil, de inegável valor como referência do direito que está por vir. A aplicabilidade da hipótese do artigo 536 do CPC fixa em 5 dias o prazo para oposição de embargo de declaração, por constituir a cominação de multa diária por atraso do cumprimento da ordem judicial, tema tipicamente cível. Quando há interposição de um recurso, deve-se verificar se esse recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, porque se ele não preencher, não será aceito. Podemos classificar o julgamento do recurso em 2 etapas.
A primeira é o juízo de admissibilidade, que é quando o tribunal verifica se o recurso pode ser admitido, se o tribunal conhece ou não o recurso, porque existem determinadas condições que devem estar presentes nos recursos, para que o tribunal possa analisar o seu mérito. A segunda etapa é o juízo de mérito, que acontece quando o tribunal delibera pelo conhecimento. Passa a segunda parte, que é quando o recurso pode se dar ou negar provimento. Agora vamos verificar quais são os requisitos de admissibilidade, comum em todos os recursos. Eles se dividem em subjetivos, que são a legitimidade e o interesse, e os objetivos, que são cabimento, tempestividade, preparo, regularidade formal e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Para que seja preenchido o requisito do cabimento, o recurso deve estar previsto em lei contra determinada decisão judiciária e ainda ser adequada à obtenção do resultado pretendido. Assim, pode-se dizer que o requisito do cabimento é composto pela recorribilidade e pela adequação. Assim, pode-se dizer que o requisito do cabimento é composto pela recorribilidade e pela adequação. A respeito da recorribilidade, deve-se destacar primeiramente que, em decorrência do princípio da taxatividade, os recursos encontram-se designados em rol exaustivo por lei federal. No que tange à adequação, cumpre-se observar que tal pressuposto relaciona-se com o princípio da singularidade, mas que com ele não se confunde. Em razão da singularidade, a parte há que escolher no elenco dos recursos apenas um, não se admitindo como regra a interposição de dois recursos simultâneos. Irei falar sobre a legitimidade do recurso. A redação do artigo 996 do Código de Processo Civil dispõe o seguinte: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, que age como parte ou como fiscal da ordem jurídica. O primeiro legitimado para interpor o recurso é a parte vencida, que após uma decisão proferida nos autos, ela sentir-se prejudicada, ela poderá recorrer para uma segunda decisão, ou seja, para um segundo grau de jurisdição. Segundo o legitimado, é o terceiro prejudicado, que é uma terceira pessoa que sentiu-se prejudicada por essa mesma decisão. Ela poderá recorrer desde que preencha todos os requisitos dispostos no artigo 996 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte: cumpre ao terceiro legitimado demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir o direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo com o substituto processual. O terceiro legitimado é o Ministério Público, que tem legitimidade para agir como parte no recurso, ou seja, provocar o judiciário. Um exemplo disso é que, como parte, o Ministério Público pode ajuizar uma ação. O Ministério Público também tem legitimidade para agir como fiscal da lei. Nesse caso, ele não é parte no processo, mas sua participação é obrigatória. Nesse caso ainda, a legitimidade do parquê não está condicionada à vontade da parte que enseja sua intervenção no feito. No caso da pessoa jurídica, não há previsão legal que autorize a sociedade a interpor um recurso em favor de respectivo sócio. Sendo assim, há que ser declarado ausente o requisito de legitimidade. Lembrando que o STJ admite a impugnação por parte de pessoa jurídica da decisão que decreta a desconsideração da sua personalidade. Nesse caso, o recurso cabível por parte da pessoa jurídica será o agravo de instrumento, conforme decreta no artigo 1015 do Código de Processo Civil.